80 gramas de macarrão japonês que eu vou hidratar, eu não vou cozinhar, porque o maridão, ele não gosta muito daquele yakisoba que o macarrão fica muito macio. Então, eu vou fazer uma coisa que ele adora. E para isso, eu não vou cozinhar. Eu tenho aqui meio litro de caldo de frango, que está bem quentinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou hidratar esse meu macarrão. Ó, vou cobrir ele todinho. Se por acaso você não quiser usar nem o caldo de frango e nem usar o frango, é muito simples. É só você não adicionar o frango e o caldo de frango. Você pode dar uma olhadinha na nossa playlist caldos e escolher de repente um caldo de legumes. Aí você faz o seu yakisoba só de legumes. Eu agora vou dar uma fundadinha aqui nele e aguardar então que ele hidrate e fique macio. Não é muito tempo não, viu gente? É pouquinho, é só mesmo para ele deixar de estar rígido assim e ficar mais macio. Olha só, após alguns minutos ele está hidratado, macio. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta peneira e vou peneirar. Óbvio que eu não vou jogar esse caldo maravilhoso fora. Vou coar para a gente começar a primeira fase da nossa receita. Porque essa receita ela é um pouquinho trabalhosa, mas olha, eu garanto que ela vai ficar muito saborosa, colorida e nutritiva. Então eu já volto. No yakisoba tradicional, você mistura o macarrão cozido aos legumes ou os ingredientes com o molho. A gente uma vez comeu num restaurante vietnamita que tinha uma espécie de yakisoba, só que o macarrão realmente não foi adicionado ao molho. Ele foi torrado, meio que tostado ou dourado, e feita uma cama no prato, e então por cima desta caminha é que vinha os ingredientes com o molho. E depois desse dia eu tive que fazer o yakisoba desta maneira. Então eu tenho uma frigideira aqui, ela não está muito quente, porque isso é outra coisa, não pode ficar muito quente para não vir a queimar. Eu vou usar azeite, mas você pode usar o óleo de sua preferência. Vou colocar umas 3, 4 colheres de sopa, aqui assim, dá uma mexida para que ele pegue em toda a superfície da minha frigideira. E aqui com o meu macarrão hidratado e escorrido, tá bem sequinho, eu vou colocá-lo aqui. Vou espalhar aqui com um palitinho. Qual é o pulo do gato aqui agora? É você com uma escumadeira ir pressionando, mesmo que amassando o macarrão, aí assim ele vai acomodar na frigideira e ele vai dourando até que fique tudo juntinho para a gente poder então virar e fazer o mesmo processo do outro lado, que aí assim quando a gente for fazer o molho com os ingredientes, ele já vai estar no prato torradinho, é só você colocar por cima. Mas, como eu comentei, caso você não queira fazer isso, você depois que ele estiver cozido, você deve adicionar a sua mistura que você estiver fazendo. Então agora vamos ter um pouquinho de paciência e quando estiver no ponto, na hora de virar, eu volto. Agora que já está tudo grudadinho, já está aqui a lateral querendo ficar douradinha, olha só, tá bem soltinho. O que eu vou fazer? Eu vou virar. E a minha dica para você virar é a seguinte: você use uma tampa, voilá! Não é lindo? Assim não tem perigo de escorregar, porque o que acontece? Se você colocasse o prato aqui em cima para usar um pano para virar, poderia fugir, vai que você também não tem um prato do tamanho da frigideira e você pode se queimar. Desta maneira, ainda mais dessa minha tampa que tem esse cabinho aqui,
não tem perigo de ter nenhum acidente. E olha como é que está douradinho. Então o que vai acontecer? Eu vou dourar o outro lado igualzinho e vou transferir para o meu prato para a gente dar continuidade à nossa receita. Já retirei o meu macarrão, coloquei aqui no prato e agora então vamos usar a wok que eu comentei lá no comecinho do vídeo. Vou colocar 2 colheres de sopa de azeite, mas você novamente fique à vontade para usar a gordura de sua preferência. Eu tenho aqui meia xícara de alho poró que eu cortei em julienne. Dá uma olhadinha no vídeo como cortar legumes e verduras que eu ensino o nome dos cortes. Não vou usar cebola, mas se você quiser usar cebola, fique à vontade. Dá uma inclinada na minha wok e vou colocar aqui. Eu não deixei ela muito quente, porque na realidade eu quero fazer um refogado, não quero dourar. Tenho aqui 2 dentes de alho que eu cortei em banoise. Tenho aqui 1 colher de sopa bem cheia de gengibre, que eu também cortei em banoise. E 1 pimenta dedo de moça, também cortadinha assim. Caso você não queira usar uma pimenta, que se você não quiser que o seu yakisoba seja picante, é só você não acrescentar. Eu não estou usando nem as sementes e nem a película onde as sementes ficam grudadas. Agora, para evitar que esse meu refogado queime, eu vou dar uma pulverizada só com um pouquinho de sal, porque a gente vai usar shoyu, então eu não quero que fique muito salgado. O sal aqui vai ajudar que o alho poró, o alho e também a pimenta liberem um pouco do líquido e não queimem. Agora eu vou misturar e vou aguardar que eles deem uma murchada. Quando você sentir o aroma característico sendo liberado da pimenta, do gengibre e do alho, está na hora então de você adicionar os outros ingredientes. Eu fiz uma seleção dos legumes, mas você fique à vontade para substituir. Eu vou usar um frango que a receita é frango desfiado. Quando eu compro frango de padaria, a gente não é muito fã do peito, que ele fica um pouco ressecado, e eu desfio e faço essa receita. Só que para hoje eu não desfiei tanto porque eu não queria que ele sumisse, então ele está com os pedaços maiores. Agora, se você não quiser ou não tiver ainda uma receita de frango desfiado, você compre o peito de frango no osso no supermercado. Aí assista esse vídeo que eu ensino como você retira o filé do peito de frango. Corte em tirinhas em julienne e agora você refogaria o frango. Meu refogado está no ponto. Eu tenho também aqui meia xícara de cenoura que eu cortei também em julienne. Aqui 1 xícara de brócolis. Esse brócolis, ele tá tão novinho, mas tão novinho, ele tá branquinho, bem tenro. Então aqui os meus floretes. E agora eu vou usar 1 cebola média que eu cortei em 4 e tirei umas pétalas para que ela fique também al dente. Agora eu vou dar uma incorporada inicialmente nesses legumes. E então vou usar meia xícara do meu frango que já está pronto e temperado. Nessa altura eu já posso adicionar o shoyu. Eu tenho 60 ml de shoyu. Esse shoyu aqui eu comprei, ele estava muito salgado, gente, estava assim insuportável. Então o que eu fiz? Eu adicionei um pouco d'água. Eu ia provando até que ele ficasse mais suave. Eu aqui em Portugal não consegui achar o shoyu light, que aí no Brasil a gente consegue comprar aquele shoyu da tampinha verde, que ele tem menos sal. Mas aqui, infelizmente, eu não consegui.
Então eu tive que usar essa dica, que você também, caso não ache o shoyu que não tenha muito sal, você pode colocar um pouco de água. Dá uma misturada boa. Eu gosto de ir adicionando os ingredientes e misturando. Outro ingrediente que eu vou usar, que eu gosto muito quando eu faço receitas orientais, tipo um frango oriental, é o molho de ostra. Essa daqui é uma medida de 1 colher de sopa. Eu vou colocar 2 medidas dessa. Se cair mais um pouquinho, não tem problema. Principalmente porque ele não é tão salgado como o shoyu. Eu abaixei o fogo, viu, gente, da minha wok, para evitar, principalmente o que eu estou falando aqui com vocês, que ferva e cozinhe demasiadamente os meus legumes. Agora eu tenho aqui 4 cogumelos frescos, são cogumelos de Paris, que aqui em Portugal a gente acha essa versão marrom, mas você pode usar o branquinho ou qualquer outro cogumelo fresco. Como também, se você não quiser usar um cogumelo fresco, você pode usar em conserva. Como também, se você não quiser usar, é simples, é só não usar. Eu tenho aqui também meia xícara de abobrinha que eu cortei quase que do tamanho da cenoura. Esse refogado aqui, ele fica não só bom com o macarrão, como também em cima de um arrozinho branco ou um arrozinho integral. Bom, já está fervendo, posso então fazer o seguinte. Eu tenho aqui 200 ml do caldo de frango que eu hidratei o macarrão. Ele está frio e agora este caldo eu vou adicionar 3 colheres de sopa de maisena para que eu tenha um caldo bem encorpado. A gente sabe que a maisena deve ser utilizada em líquido frio, porque senão ela empelota. Com esse fouetzinho eu vou misturar bem. Isso é outra coisa, a gente gosta de bastante molho, para poder depois hidratar o macarrão. Vou abaixar novamente o fogo. E como já está quase no final, eu vou adicionar aqui 1 xícara de broto de feijão. Só que eu não achei o broto de feijão fresco. Eu achei esse broto de feijão em conserva. Então eu vou utilizá-lo agora no final. Mas se você tiver acesso ao broto de feijão fresco, eu acho que fica bem mais gostoso. Como também, se você não quiser utilizar, é só não usar. Como eu disse, gosto de ir adicionando e misturando. Vou abaixar mais o meu fogo. E aqui eu tenho 3 xícaras de acelga. Eu não quis usar repolho dessa vez, eu acho que a acelga é mais suave. Eu cortei assim em pedaços em julienne mais grossinho, porque ela tem muita água. Então se você cortar muito fininho, ela some muito rapidamente. Então vou colocar aqui, que é o último ingrediente. Olha, o meu molho já está ficando encorpado. E olha como rende. Enquanto aqui esquenta um pouquinho, eu vou falar uma coisinha para vocês. Eu vou ali, vou pegar mais um pouquinho de shoyu, porque eu acho que eu coloquei muita água no meu shoyu. E ele está um pouco pálido. Aí eu quero que ele fique um pouquinho mais com aquela cor tradicional. Coloquei mais 30 ml e vou colocar aos poucos. Aqui, nessa garrafona que eu comprei, eu tirei metade e completei com água, como eu comentei com vocês. Então, eu estou usando aos pouquinhos, a outra metade está guardadinha. E para mim, já tá bom, porque senão fica muito escuro também e fica aquela coisa, aquele pretume e você não vê
a cor dos legumes. Então agora é só aguardar que o molho seja incorporado. Gente, olha, já tô ficando com a minha boca cheia d'água, que vocês não acreditam nesse perfume que está aqui. Olha, já tá um creminho e vocês estão vendo, olha só a selga. Ela já murchou, principalmente a parte das folhas, e eu gosto que os talos fiquem mais suculentos. Os meus cogumelos já murcharam, a cebola também já está bem macia. O meu brócolinho, ó, já está até murcho. E agora é só aguardar para então a gente, assim que ele voltar a ferver, esperar só mais um tiquinho, porque praticamente já está no ponto, para eu colocar então por cima do meu macarrãozinho no prato. Para servir então, eu vou pegar essa pinça com a minha concha. Eu preparei só um macarrão aqui para vocês, porque também eu só posso fazer o tostadinho do macarrão um de cada vez. Mas aqui, como vocês podem ver, a porção para 2 pessoas, até para não dar briga aqui em casa, né, gente?